Fala você que se liga aqui no nosso Link Esporte Clube Podcast, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do nosso Link Esporte Clube. Entramos ao vivo pro Brasil, pro mundo inteiro, nesse dezembrão maravilhoso. E olha, hoje nós temos a maiores fake news da história do futebol brasileiro. Vamos falar de assuntos espinhosos, de assuntos mal superados. Deve ser engraçado. Você vai poder até estranhar algumas notícias que vão aparecer aqui. Notícias desmentidas pela história. Lembrando que todas essas foram veiculadas por grandes portais aqui no Brasil. Fico até com medo do meu irmão, que é um pouco mais jovem do que eu, ficar vendo algumas dessas informações e falar: nossa, mas isso aconteceu de verdade? Uma outra época, Brasil. Ou outras tão recentes quanto. Eu sou Henrique Canela, apresento essa edição do Link Esporte Clube. Te convoco a deixar o seu like, a se inscrever, a ativar o sininho e a comentar na nossa live. Tá, Enio? Preciso ser inscrito para me inscrever na transmissão, aqui também para responder o chat? Sim. E para me inscrever, é rápido e fácil e de graça. Vai lá, ative o sininho e venha fazer mais uma edição do Link Esporte Clube com a gente. Tudo bem, Aline? E aí, meu amigo, tudo bem? O senhor preocupado com o irmão? Nossa, quem vê acha, né, que ele é uma pessoa muito... Como é que eu posso dizer? Você até mentindo que não sabe nem utilizar o termo. Responsável. Deus é justo, Aline Bravo. Né? Você é uma pessoa muito responsável com o seu irmãozinho. Beijo, Ai, Endro, te amo. coitado dele. Viu como é o nome dele? Endro. Endro, sinto muito por você. Que Deus Te te amo, ilumine nego, saudade. e te ajude nesse Natal. Bora falar de fake news? Bora! Fake Nery, fake news. Fake news do futebol. E esse ano tiveram várias, Henrique Canela. Várias. Que ninguém entendia nada. Como que isso poderia acontecer? Meu Deus, que coisa maluca. E sabe o que aconteceu? O quê? Absolutamente nada. E a gente Nada. A gente vai Um abraço, Marcela relembrar. Avestruz. E eu quero fazer uma pergunta pra você que tá acompanhando a gente aqui. Na sua opinião, qual que foi a maior fake news no mundo do futebol este ano? Coloca aqui nos comentários pra gente relembrando. A gente tem algumas aqui bem engraçadinhas, né? Olha, e algumas que... Gente, pra quem estudava nas escolas do Brasil, você sabe que algumas fizeram festa da criançada. E aí, Nino Cirilo, menino Nino, tudo bem, amigo? Bom dezembro pra você. Opa, fala Enio, fala Aline, seja muito bem-vindo você aí do outro lado da telinha aqui com o Link Esporte Clube Podcast. Já vai deixando o seu like, se inscrevendo no nosso canal e vem fazer o programa com a gente. Como a Aline já deu a deixa aí, hoje a gente vai contar algumas fake news. Então, à medida que a gente for fazendo a tier list aqui, eu quero que você do outro lado também venha interagir conosco. Vai mandando a mensagem aqui no chat, vai falando se você já acreditou, se você achou que isso jamais aconteceria. A gente quer a interatividade, a gente quer que você do outro lado participe aqui com a gente, beleza? Então, o convite tá feito e o programa hoje vai ser muito legal. Vai ser engraçado demais. Vamos lembrar as fake news. Rapaz, quando ela começou a falar, me assustei. Qual foi a maior fake news da história do futebol? Essa vai ser uma tier list. Mas antes de falarmos da tier list, a gente tem que relembrar o que motiva a tier list a acontecer. Vamos falar do Paulo Guerreiro? Lembra? Guerreiro! Gol do Mundial do Corinthians contra o Chelsea. Isso não foi fake news, não. Mas aqui, no futebol brasileiro, ele falou o seguinte: no Brasil, eu só jogo no Corinthians. E assim... Ele tava no meio de renovação de contrato, 2014, você sabe, né? Junto ao Timão. E ele falou isso em novembro de 2014, garantindo que ficaria na equipe corintiana. Mas não durou muitos meses. Ele foi lá pro Flamengo, que ofereceu um salário maior. Em 2020, inclusive, chegou a defender as cores do Internacional. Essa é uma boa fake news, né? Cara, pra mim essa daí é a famosa minha avó acreditaria. Essa daí é aquela... Calma. Daqui a pouco nós vamos falar das prateleiras. A cara do Nino de decepção. Podia começar Ele aqui. já tava na função de responder. Tem ser respeitado. Eu achei que eu já podia... Ele tava na função de responder. Contextualizar. No show, assim, ó. Calma, daqui a pouco eu vou fazer essa pergunta pra vocês, que nós temos um Fake tempo news. a ser respeitado, Cirilo. E aí, você lembra dessa, né? Eu acho que você lembra. Lembro. Essa daí eu lembro bem. Jogadores que... Eu não vou falar porque senão vai entrar no contexto da minha resposta. Então, mas eu lembro. Fala assim, ó, lembro. Você lembra? Lembro. Você gostava do Paulo Guerreiro como centroavante? Gostava?
Eu não vou falar nada, porque se você eu vou dar minha resposta, então vai aí. Bom, a outra peça dentro dessa tier list Vocês estão malucos. é o Carnaval. Essa daqui, o Enzo Ficarelli foi... o Enzo nem nascido era, né? Pra lembrar dessa de 94 do Carnaval do Nem Romário. você. Então, eu acho que você também não. Não, mas... Nino Cirilo, não quero falar nada. Em Eu 1994... falo com o meu advogado. Só. O único nascido Tinha um era o ano, nosso né? tiozinho aqui da redação. Tinha um ano já, né? Aqui, não, eu tinha 3 anos. Esse daqui é o... Nossa, tá tentando Já enviar comia o comida sólida, que né? susto! Já. Essa fake news tomou o corpo, principalmente pelas falas do Johan Cruyff. Nós temos as imagens aí na tela. Treinador do Barcelona na época, né? Que teria garantido que o Baixinho tinha pedido um dia de folga para cada gol que anotasse no clássico contra o Real Madrid. O problema é que foi uma goleada histórica. E ele deixou 3 gols. Dá certinho ali uns dias de carnaval E no Rio depois de foi lá Janeiro. dar uma sambada no carnaval. Tem samba nos pés. O Romário, além de ser um grande jogador. Após o primeiro tempo do jogo, Baixinho olhou para o treinador no banco e sinalizou a promessa do professor. Falou, me tira que meu voo sai daqui 30 minutos. Nós vendo do Brasil com a temporada em andamento, não passava de uma brincadeira. Tá aí na tela. Pode encher a tela, Pedrão. Quando a gente tiver esses ilustras maravilhosos. Aí, Romário na época do Barcelona. Bom, Pô, essa aí é boa, né? Essa dá pra cair. essa aí... Essa aí é boa. Essa é boa. Tô descobrindo agora que é A fake minha news. mãe contou pra 10 gerações, hein? Essa daí vai ser difícil Pô, de mentir. agora que eu tô descobrindo isso. Oh, meu Deus do céu. Doeu Drogba meu no coração. Corinthians em 2017. O Corinthians que, né? Nesse ano teve aí o Balotelli. Falou que, Balotelli. Corinthians adora isso, né? Teve na história o Drogba, que tentou a contratação do Didier Drogba naquela temporada, e foi um ato que gerou até muita repercussão e reviravoltas, né? Porque foram várias idas e vindas dessa negociação, tá aí na tela pra você. O clube que entrou em negociação com o jogador que estava sem contrato e em fim de carreira. O Corinthians pretendia aprovar a estrela do futebol europeu para alavancar o marketing no clube, como havia feito, inclusive, com o Ronaldo, no início da última década. O jogador pediu um salário mensal de 380 mil. E um tradutor e uma casa e um carro blindado. O clube aprovou as condições e enviou um representante a Londres para sacramentar o negócio. No entanto, o Drogba não quis jogar no Corinthians. O Corinthians emitiu uma nota de agradecimento ao jogador, a famosa Valeu Drogba, o que gerou revolta em parte da torcida e também zoação nos rivais. Tá aí a tela para você, ó. Valeu, Drogba, pelo não ter vindo. Drogba, hein? Vai. O ex-presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, considerou a contratação de Drogba fundamental para 2017. No entanto, a tentativa não deu muito certo. Continuando na lista de fake news que nós temos para analisar, ela não para. Anelka no Galo! Essa daí marcou tempo, né? A torcida do Cruzeiro não esquece jamais. Vindo de uma recente conquista, inclusive, de Copa Libertadores, o Atlético Mineiro estava se empolgando no mercado em 2014. O projeto era certamente ambicioso do Alexandre Calil, inclusive foi prefeito de Belo Horizonte, governador de estado de Minas Gerais, e ele foi lá e tuitou: Anelka é do Galo! E naquela época, em 2014, chegou a ser vendida até camiseta do Galo. Aí com Parecia até o Cruzeiro com o Dudu esse ano, né? Exatamente. O Dudu vai acabar indo pro Cruzeiro. O Anelka só ficou na história. Eu acho que essa... Aí, ó, o Anelka, lá no Mineirão, o torcedor do Galo tava empolgado, Nino Cirilo. Mas não rolou, né? Acabou não rolando. Essa daí, de certa forma, iludiu bastante o torcedor, principalmente da equipe do Galo, que pareceu que ia acontecer, né? Torcedor Mas, na hora H, né, faltou a famosa tinta no papel. Essa daqui é o creme de la creme. Essa daí? Então bora lá. Eu já entrevistei, inclusive, esse jogador. Eu não perguntei sobre, porque ele me falou antes que não seria legal abordar e tal. Foi uma entrevista meio que conversa com o Somália, que falou que tinha sido sequestrado quando jogava no Botafogo. E assim, ele falou que tinha sido sequestrado porque ele chegava muitas vezes atrasado no treino. E o Joel Santana falou que se ele chegasse mais uma vez atrasado, ia ter uma parte do salário represado, tal, ia pegar um gancho, penalização e tal. E aí, o tweet do Botafogo foi esse. Ele chegou no CT e falou: não, fui sequestrado, que não sei o quê. Somália não compareceu ao treino por ter sido vítima de um sequestro relâmpago no Rio de Janeiro. O jogador está bem e presta queixa. Isso em 2011.
E Cara, que cara de pau, né? depois, assim, sabe o que é muito Olha ele engraçado? chorando. O Joel Santana falou em entrevistas aí depois, né? Cara, quando ele chegou com essa notícia, eu sabia que ele não tinha sido sequestrado necas. E aí, depois, obviamente... É pior do que meu aí, cachorro comeu meu trabalho, tá na tela né? pra você. Ele entrou com um processo, né? O inquérito foi instaurado. E pegaram no caminho do Somália. Na hora que ele tava saindo do apartamento do prédio dele. Confirmaram que não tinha tempo dele ter sido sequestrado no intervalo de uma coisa e outra. Essa é uma das grandes histórias das fake news do futebol brasileiro. Ô, Somália, que isso, Aí hein? não, hein? Aí não. Fala, eu tô doente, né? Pô, sequestro relâmpago no Rio de Janeiro, hein, Nino Sírio? Pois é. Não, é A bem mais próxima. fácil inventar uma gripezinha, né? Pô, Uma dor de tô barriga. doente. Tyson Sequestro. ou Messi? O futuro dirá quem foi melhor. Em 2009, 28 de maio de 2009, tá na tela pra você. Jamais esqueçam dessa data. Nesse dia, o jornalista gaúcho Ainei Carlet, em seu blog, seria imortalizado junto aos torcedores brasileiros pela projeção mais surreal da história do futebol contemporâneo. Tyson ou Messi? Tá vendo, gente? A galera não esquece. Cuidado com o que vocês falam, viu? 2009. Tudo bem que o Messi nessa época era um Nossa, pequeno gente. garoto argentino. Mancada, até indo a pro foto que Barcelona. escolheram do Tyson ali tá com... Olha. Qualquer foto do Tyson, né? Vamos ser realistas aqui. Que Mike Tyson era bom. O Tyson eu discuto. Traição de Alberto Valentim. Essa daí é uma fake news que o Alberto Valentim tenta desmentir até hoje. Eu já fui pra Cuiabá, inclusive. O pessoal vive falando disso lá, tal. Ele saiu depois da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E o que foi ventilado na época, né? Que ele havia tido um caso com a esposa do presidente. E o presidente havia descoberto essa traição. Tá aí o presidente do Cuiabá com a esposa dele. Muito calor lá em Cuiabá. E o Alberto Valentim, que é um cara que sente muito calor, fogoso, do jeito que seria o pivô desse triângulo amoroso. O próprio Alberto Valentim falou que ele foi demitido porque ele não aceitava os pitacos do presidente na escalação da equipe. No primeiro jogo da temporada ficou meio estranho. Essa é uma fake news que o Alberto Valentim, se ele der entrevista 5 mil vezes, Ele vão vai negar. perguntar sobre isso. Ele tá invicto do campeonato do Mato Grosso. Sim. Ah, isso aí é o que ele fala, né? É o que ele fala, mas essa daí eu... A Aline Bravo quase, hein, Aline? Essa daí eu não acredito, não. Paulistão versão Mato Grosso, Essa daí eu ia não ficar acredito, legal. Não, viu? Essa daí eu acho que... Como que é o ampliativo do De campeonato do Mato Mato- Grosso, Aline? Matão Grosso, eu acho que é melhor do que Mato Grossão, né? Porque ia ficar estranho. Ai, ai. Vai, segue E aí. pra finalizarmos a lista que nós vamos analisar hoje, temos o Messi autista. Essa é uma... Messi autista. Minha mãe já contou essa fake news pra mim umas 15 vezes. quando eu Ah, era na pequeno. minha família também. Ai, você sabe que o Messi é autista, né? Porque ele tinha aquele jeito de jogar em campo, que ele focava, ele tinha um super foco na bola. Hiperfoco. Mas só porque você tem um hiperfoco não significa que você tem o espectro autista, né? É uma fake news que o próprio Messi já desmentiu. E o médico do Messi, né? E o médico do Messi Tem já que- desmentiu também. Agora, gente, todas essas opções estão na nossa tier list. E as prateleiras são das mais deliciosas. Qual foi a maior fake news da história do futebol? Tá na tela pra você. Na primeira prateleira, nós temos, de longe, o Pedrão vai cantar aqui no meu retorno. Eu acreditei. Eu acreditei, vamos lá, Pedrão. Minha avó acreditou e bizarro de tão fake. Então, eu acreditei, minha avó acreditou ou bizarro de tão fake. A minha avó acreditou em muitas. Eu também, certa vez, acreditei em algumas delas. Mas o bizarro de tão fake é uma categoria muito legal pra gente discutir. Começando pelo início, como diria o poeta, né? Paulo Guerreiro, no Brasil, eu só jogo no Corinthians. Essa afirmação depois de ter sido campeão do mundo. Lembrando que depois de meses ele foi pro Flamengo. E depois o Flamengo ainda jogou em 2020 pelo Internacional. E o Avaí também. Nossa, Meu Deus. Rodou pouco, jogou hein? muito pouco no Corinthians. É aquele marido que se diz fiel, né? E aí, meu caro? Cara, Cirilo? esse daí é aquele famoso minha avó acreditaria. É o acreditando, não acreditando. Porque assim, o jogador de futebol que faz uma promessa dessa, que só jogaria em um clube em determinado país,
é muito complicado. Por mais que haja uma identificação, o Guerreiro fez o gol do título mundial do Corinthians. Então tem um elo ali, uma ligação com o torcedor gigantesco. Mas mesmo assim, não é bom no momento de negociar aquela coisa e tal, você de certa forma fazer essa declaração, fazer essa promessa. Então eu vejo que entra ali no meio termo, que o torcedor se ilude, mesmo sabendo que pode se decepcionar. Então eu vou no meio de tabela aí. Minha avó acreditaria. E aí, minha cara, Aline Bravo? Tô com o Ninão nessa. Acho que assim, toda vez que um jogador vem a público falar que ama só um time, que só jogaria naquele time, a gente tem que ficar um pouquinho desconfiado, né? É aquele tipo de discurso que o torcedor mais apaixonado acredita. Mas a gente sabe como que é o mundo do futebol, a verba que é envolvida, as negociações. Então eu acho que eu vou de minha avó acreditaria. Minha avó acreditaria. Eu, não. Ah, tá. Será? A gente poderia colocar Rames Rodrigues do São Paulo, que essa foi uma fake news mesmo, né? Não pela não vinda, mas pelo futebol que ele falou que ia entregar. O Carnaval de Romário em 1994. Já disse aqui, ele olhou pro banco de reservas, falou pro Cruyff, não, cada gol que eu marcar, você vai me dar um dia de descanso lá no Brasil. E falou, o que me marca muito nessa história é que ele fala, segundo, né, o que reza a lenda, que ele olha pro Cruyff no banco de reserva e fala, ó, daqui 30 minutos vai sair meu voo lá, quero sair no intervalo. Exatamente, essa daí acreditei. Essa daí por acreditei. Muito tempo acreditei. Inclusive quase foi desmentida agora antes de entrar ao vivo. Não, essa daí a gente se conteve pra não expor. Mas assim, a gente, né, que gosta de futebol e acompanha muitas histórias, muitas entrevistas, há muito tempo foi falado isso, veio à tona de que o Romário tinha pedido uns dias de folga pra curtir o carnaval no Rio de Janeiro, ele que batia carteirinha, né, nos carnavais. E aí o Cruyff falou assim, então me faça 2 gols. Se você me fizer 2 gols, eu te libero aí pra curtir o carnaval no Rio de Janeiro. E com 30 minutos, isso é a história que eu ouvia, tá, gente? Tô contextualizando aqui. Com 30 minutos do primeiro tempo, já tinha feito os 2 gols. Ele olha pro Cruyff no banco de reservas e fala, já pode me tirar que meu avião já em 30 minutos. Sai em meia hora, né? Não ficou nem pro intervalo. Então, assim, essa era a história contada. Mas acho que a gente tem um vídeo aí daqui a pouco, né? Pra mostrar não sei se tiver no ponto. Qual vai ser de fato a história, mas vamos ouvir a Aline também. Então, eu acreditei. Por muito tempo eu acreditei nessa história. E aí, minha cara, Aline Bravo? Tô sabendo agora que é fake news. Eu tava acreditando até agora antes de entrar no ar, juro pra vocês. Porque esse vídeo eu acho que já passou na timeline de todo mundo que acompanha futebol. E é um desses vídeos que a gente olha o Romário e fala, nossa, o baixinho é diferente, né? Olha como ele puxava a responsa, olha isso. Não tem mais jogador assim. Cara, tava acreditando até agora, amigo. Então, eu acreditei e ainda quero ver esse vídeo pra realmente saber se não é verdade. Ou se vocês não estão enganados, que isso não é uma fake news e aconteceu realmente. Então, bora ver o que aconteceu. A Vera, o que aconteceu de real entre essa confusão do baixinho no Carnaval de 94 na tela do Link Sport Clube. Gols no primeiro tempo, saiu, pegou um avião e foi curtir o carnaval. Será que essa história é mesmo verdade? Eu vim te contar, mas antes, segue o tweet. Essa história começou com o Johan Cruyff lá em 2012, numa entrevista. E ele foi técnico do Barcelona de período de 1988 até 1996, que bate certinho com o período em que o Romário jogou no Barcelona. O que nos traz 2 pistas. Se foi no Carnaval, só pode ser no Carnaval ou de 1994 ou 1995. Voltamos para 1994. Desfile das escolas de samba no dia 13 e 14 de fevereiro. Naquele mês, o Barcelona fez um jogo no dia 3 e perdeu, não fez gol, perdeu de 1-0. Fez outro jogo no dia 6, perdeu de 3-2, mas nenhum gol foi do Romário, então só nos restaria o jogo do dia 13. No mesmo dia que está acontecendo o Carnaval no Rio de Janeiro, o Barcelona joga e Romário faz 2 gols. É isso, temos a nossa história. Não, porque o Romário jogou os 90 minutos naquela partida e fez 2 gols, mas perdeu o Barcelona. O Barcelona perdeu de 6-3. Então o Carnaval de 1994 foi descartado. A história não bate com aquele ano.
Então só nos resta 1995. E naquele ano fica muito mais fácil, porque o carnaval foi dia 26 e 27 de fevereiro. E no dia 13 de janeiro, o Romário já se despediu do Barcelona porque ele estava indo pro Flamengo. Então peraí. E agora? E agora só nos resta perguntar ao Romário, um dia que eu trombar ele aí, ou se ele vê esse vídeo e comentar, pra gente entender melhor essa história. E vindo do Romário, a gente nunca desacreditou, porque o Romário, isso era muito possível pra ele fazer, o cara joga bola demais. Mas essa história não bate com nenhuma das datas, então vocês viram, a gente investigou aqui e é uma das maiores lendas urbanas do futebol. Comenta aí o que você acha dessa história, segue o Tuti. E Romário, por favor, vem esclarecer essa história pra gente. Nossa. Grande Arthur Tô triste Batista, agora. meu parceiro Tuti. É como mandando descobrir pra que a gente loira esse do vídeo. banheiro não existe. Que bom, né? Que bom. Isso é um excelente, Esse não né? é fake news, não? Não, vou não. ficar Eu pensei preocupado que agora. eu pensei que era verdade. Que bom. Cara, dando 3 Uma vezes loira do descarga. Tchan saindo do meio do banheiro. E aí, você acreditava, né? Acreditava. Então temos um consenso. Todo mundo aqui nessa mesa, inclusive este que vos fala, acreditava nessa fake news Romário. Acelerando os motores, meus caros amigos. Drogba no Corinthians. Essa daí, até camiseta foi feita. Welcome, Drogba no Timão em 2017. E aí, minha cara Aline Bravo, começando pelo lado direito, depois indo pro lado esquerdo com o Nino Cirilo. E aí, minha cara Aline? Minha avó acreditaria. Eu só acredito em contratação de jogador anunciado pelo clube, com nota oficial, com nota do jogador. Então vou de minha avó acreditaria. Aí rolou uma nota oficial também, o Corinthians agradecendo. Valeu, Drogba. E aí? Cara, essa daí na época foi muito estranha. Foi. A maneira toda como foi construída esquisito. a história foi... Meu, não foi algo, por exemplo, que nem o Memphis. Surge a notícia do Memphis de que pode estar vindo pra jogar no Corinthians. Tem uma parceira envolvida que vai bancar o salário e coisa e tal. Houve um contexto, houve uma linha do tempo. A do Drogba foi muito aleatória e o Corinthians já, tipo assim, botou a camisa lá, colocou o nome. Por exemplo, aconteceu isso com o Wagner Love também. Só Sim. que, depois de um tempo, o Wagner Love acabou, de fato, jogando no Corinthians. Mas o Drogba foi muito maluco, assim, essa história. Na Inglaterra, ninguém confirmava nada, ninguém sabia de nada na ocasião. Ninguém sabia, ninguém fazia ideia. Então, pra mim, essa daí Foi meio que na surdina, né? foi meio bizarra essa aí, cara. Foi meio bizarra a maneira como foi conduzida. E aí, bizarro de tão fake? Não, eu falei já, minha avó Bizarro acreditaria. de tão fake? Não. Você uma vai ter que- consideração. você vai ter que- Bizarro de tão fake. É isso, então Porque pronto. assim, calma, Aline, calma lá. Dezembro, você já vai lá pra praia tomar um checkmate, calma lá. Bom, pra mim é bizarro de tão fake, porque assim, gente, desculpa, né? O Drogba era um dos grandes jogadores do futebol mundial na época. Ele tava em fim de carreira, é bem verdade. Mas, né, não tinha contexto pra ele vir jogar no Brasil. Não tinha contexto. Hoje você tem até uma internacionalização da Liga Brasileira e tal. Na época não tinha isso. A Liga Brasileira era terrível de tão Não ruim. existia. Então, assim, pra mim é bizarro e tão fake. Inauguramos essa meta. Vamos pra próxima. Anelka no Galo. Isso aí também, isso aí... E aí, meu caro Nino Cirilo? Isso daí entra junto com a do Drogba, gente. Isso daí o presidente ainda... Assim, alguns dirigentes no passado, eles tinham na mentalidade que em algum momento, caso eles, como foi o caso Aham. do Drogba, de pôr a foto da camisa, o presidente vir e anunciar, o jogador meio que se sentiria pressionado e acuado e teria que Nossa. assinar porque Só se fala outra foi coisa em Londres, anunciado, entendeu? Só que não é assim, gente. Futebol já vem mudando há muito tempo e o presidente do Galo, na ocasião, acabou queimando a largada. E a gente viu, né? O Anelka nunca apareceu, Não. nunca pisou no Brasil. Mas é o tipo de fake news que deixa o torcedor com vontade, que faz o olho brilhar e que a galera acaba acreditando, Henrique Canelo. Porque se vem do presidente do seu time, Pô, você acredita, né? você fala, pô, é da verdade. Fonte 1, né? Não é que eu tô inventando, Eu é não que eu tô tô doido. querendo. É o presidente que tá falando. Então, na minha opinião, é uma notícia que a minha avó acreditaria. Digamos, aquela torcedora mais apaixonada. Então, acreditaria. Pra mim é bizarro de tão fake. Eu não consigo imaginar o Anelka vindo pro Galo, não. E olha, o Calil poderia ter se preservado, né? Se preserve, Calil. Inclusive, bom Calil mesmo é o José Calil, nosso parceiro da Transamérica. Adoro, um beijo pro Calil.
Essa... Cara, essa daqui eu não consigo falar sem Não, lembrar essa daí tem do alguma Papai outra? Joel. Não, é que assim, o Papai Joel falou, pô, eu sabia que o Somália... É que ele fala um monte de palavrão quando ele conta essa história, né? Mas eu sabia que o Somália tinha sido sequestrado nem aqui, nem na Conchinchina. E assim, depois vídeos foram colocados, né, do Somália saindo da que você acompanhou aí. Assim, hoje você é monitorado 24 horas por dia, irmão. Se você sair do seu apartamento, inclusive ele que sempre foi de morar em apartamentos chiques, né, luxuosos, você tem monitoramento em tudo quanto é canto. Então, e outra, ele vivia se atrasando. Pra mim, assim, vamos lá, começando com você, Aline, porque eu tenho eu uma acho que ela é opinião sobre bizarra de isso. tão fake. É tipo assim, quando você não faz um trabalho na escola e fala, pô, professor, eu fiz, só que o meu cachorro comeu todo o trabalho, engoliu, não sobrou nem um pedacinho do papel. Cara, bizarro de tão fake. Ele já era Um personagem, né? um personagem do futebol brasileiro e um jogador que já tinha levado alguns puxões de orelha por se atrasar, né, no treino. E foi mais uma história, mas assim, pô, tem que inventar um sequestro. Tudo bem, estamos no Brasil, né? Mas não exagera. Calma lá, né? Sequestro todo dia. Agora, E outra? desculpa, eu cheguei atrasada que fui sequestrada ontem, hoje, Se amanhã você de chegar novo. aqui no trabalho, sei lá, você que trabalha em escritório, fala, fui sequestrado, capaz que alguém acredite, né? Mas o Somália é uma pessoa pública, você entendeu? Todo mundo ia tentar saber o que aconteceu com o Somália. A questão é essa, todo mundo iria investigar pra saber o que aconteceu, mas é uma história que comove, pô, você chegar e falar assim, pô, fui sequestrado de forma Claro, é relâmpago. bizarro. Não, é bizarro, mas assim... Você mas, inventar uma história dessa é bizarro, né? Mas, então, inventar a história é bizarra, mas é algo que se acredita. Se uma pessoa chega aqui e fala, pô, tive um sequestro relâmpago, até ser investigado, até ser averiguado, você está acreditando no que a pessoa falou. Então eu vou na segunda tabela aí, viu? Sério? Ah, eu vou. Ah, que é pra um mim- assunto muito sério. É um assunto eu muito acho grave, que nessa entendeu? minha avó acreditaria mesmo. Se ela ligasse no Nossa, jornal... mas você tá adorando É que concordar hoje, com o Nino, né? é que hoje tem a questão da tecnologia de facilitar pra gente encontrar os mecanismos corretos. Mas se fosse isso daí na década de 80, Nossa. todo mundo, o do Romário que foi em 94, todo mundo Todo mundo acreditou até acreditou. agora. Então assim, acho que o timing não foi Ai. propício. Essa daqui é Tyson. Nossa, aí... Tyson ou Messi. O futuro dirá quem foi melhor. Nino Cirilo. Cara, tem que comentar mesmo? Tem. Tem? O tempo tá curto, mas tem que Mas isso comentar. daí é mais opinativo, né, Tyson ou Messi? Não é uma opinativo, constatação. mas a questão é que, assim, é uma comparação um pouco desproporcional, né? Não... É muito emocionado, É porque, né? assim, ó, o Tyson estava surgindo no Inter, o Messi no Barcelona, já há uma discrepância, entendeu? Não é o Messi Sim. no Boca Juniors e o Tyson aqui no Brasil. Aí você tem um ponto. Né? Então, assim, é meio maluco, né? Tô com o Nino nessa, bizarra de tão fake. O seu voto era É bizarro, isso. então Não, fake. é isso, Então vamos sim. lá. Não, isso daí dá Traição. pra colocar na de baixo, que não existe. Tipo, uma vergonha alheia. Não É. pode colocar vergonha alheia. Bom, traição do Alberto Valentim. É um assunto essa espinhoso, daí Aline minha avó Bravo. acreditaria. Pare tudo. Ok, Inclusive, Aline Bravo. seria fofoca das minhas tias no almoço O de Link Natal. Podcast, vamos ajudar De aí, hein? verdade, Fazer essa seria collab com fofoca nós. das minhas tias no almoço de Natal. Mas você viu, menina, a mulher do Alberto Valentim? Não, eu do acho... presidente, né? Do presidente, não. Coitado da mulher do Alberto Valentim, levou de graça nessa. Criou-se uma A outra mulher fake do news. presidente com o Alberto Valentim. Eu acho que é uma história que a minha avó acreditaria. Até porque esses bafafás até hoje tem uma vírgula, né? E aí, meu caro Nino Cirilo? Pra mim, eu acredito até hoje. Pra mim, é uma mentira da mentira. Acho que, pô, não tem como isso daí não ter acontecido, gente. O cara Sério? desmente, cara, pra mim é muito confusa essa história, velho. Não, sendo bem sincero, é Nessa eu muito, vou concordar com a Aline, tá? muito confusa. Eu acredito ainda. Tem essa linha? Você acredita? eu acredito. Você acreditaria. Eu vou colocar que minha avó acreditaria. Eu vou dar esse voto de confiança pra esposa do presidente. Messi autista. Coisa com você, Nino. Eu cheguei a acreditar. Eu cheguei, num determinado momento também acreditei. Tô contigo nessa aí, Aline, mas... Mas agora eu já sei que não é, né? Eu Não, acho mas, que Messi... Estamos falando do passado, né? Eu acreditei. Então. Pode colocar ali. Eu acho que todo mundo no Brasil já acreditou. Essa informação já foi passada por pais, mães, Sim. médicos Grupo de que não WhatsApp. conhecem o Messi. E todo o resto já analisaram o Messi no jornal e todos os jeitos e trejeitos dele. Mas não, cara, ele é um cara hiperfocado
E é isso, tá tudo certo. Gente, pode tirar print, hein? Bota na tela, Pedrão! Temos o resultado da nossa tier list. Qual foi a maior fake news da história do futebol? Tá na tela pra você. Cara, o carnaval do Romário, pra mim, é a maior fake news, que eu acredito Eu até também. 8. Ainda não sei se eu não também acredito. não, eu preciso ouvir do Romário. Eu também. Valeu demais, Ínio Cirilo. Valeu, tamo junto, hein? Lembrando, lives ao meio-dia, 18 horas, todos os dias, né? Segunda a sexta aqui no Link Sport Clube. Valeu demais, Aline Bravo. Voltamos numa próxima. Pode deixar, amigo. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado e um abraço pra você que ficou acompanhando a gente aqui até esse momento. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like. Valeu demais, você do outro lado do aparelho. Estamos juntos. Esse é o nosso Link Sport Clube, o canal dos campeões.